Olá, amantes da natureza, tudo bom com você? Aqui quem fala é José Sensini, trazendo mais uma vez um conteúdo de saúde natural para aprendermos a nos tratarmos com as plantas, com a medicina natural e depender menos não que a gente pode depender, mas conseguir através da natureza reequilibrar o nosso organismo, o que faz parte do processo de saúde. E hoje a gente vai falar sobre a utilização de plantas medicinais para o tratamento da asma, tá? Como a gente já viu nos vídeos anteriores, a asma tem tipos, tem variações, e que essas variações é importante você identificar qual que é o seu caso, né? Deixa eu escrever mais uma aqui que eu lembrei agora, ó, antes que eu esqueça dela. Cordão de Frade, depois eu falo dele. Então, a gente tem uma série de opções de plantas que podem ser utilizadas para cada um dos casos da asma, né? A gente já falou que a secura, a mucosidade, o vento exterior, o fígado, todos esses fatores podem estar relacionados. A fraqueza do do rim também, né? Então, identificado esses fatores, algumas opções vão ser muito úteis. Então, a primeira opção é para um paciente que come muito laticínio, muita farinha, muito açúcar, que é friorento, que acumula secreção no pulmão, que tem rinite frequentemente, aquosa, com sinusite possivelmente também. Algumas coisas ele pode usar para melhorar, para expectorar, limpar esse muco e causar broncodilatação, né? São elas plantas como o poejo, uma planta muito interessante, inclusive que atua no sistema nervoso central, auxiliando essa broncodilatação, é muito interessante. O tomilho também tem essas funções. Se o paciente tiver muita sinusite e rinite, o uso da cúrcuma é interessante, tem um efeito anti-inflamatório e antialérgico também sobre os brônquios, pode ser utilizada. A gente tem também a casca da mexerica, sobretudo para um paciente que produz muito líquido no pulmão, tá? Pode ser uma tosse aquosa ou mesmo muita expectoração esbranquiçada. Se tiver amarelada, não utilize. A casca da mexerica pode ser utilizada também. Você pega meia casca de mexerica para fazer 1 ou 2 xícaras, toma isso ao dia, costuma dar um resultado bem interessante. Pode ser mexerica do mercado mesmo, você só lava muito bem ela para tirar os agrotóxicos, o que dá para tirar, e o resto você consegue utilizar, tá bom? Essas são algumas das opções aí interessantes para esse tipo de asma ligado ao frio, ao acúmulo de líquido. E se for uma asma ligada a um calor no pulmão, uma mucosidade com calor, a gente precisa utilizar plantas como a folha da amora, muito interessante para tratar pulmão, é uma planta poderosa em vários aspectos, e ela é uma opção também. A gente tem também o guaco. O guaco é um coringa, ele pode ser utilizado em qualquer um dos casos. O agrião também, para tirar calor. Se tiver muito seco esse pulmão, inclusive, eu aconselho o agrião com mel, né? A gente pode colocar um alcaçuz, que eu vou falar já já. São opções. O chá verde é uma planta também que tem indicação para isso, tá? Deixa eu só corrigir meu computador aqui. Então, o chá verde ela tem essa indicação para tratar a asma, sobretudo uma asma com expectoração amarelada. Ela pode ser utilizada, ou até para reduzir os líquidos do pulmão, ele é uma opção boa também. Tem uma outra planta que chama aça-peixe, que também tem um efeito de secar o pulmão muito bem e de parar a tosse. Inclusive ela vai atuar também no fígado, tá? Então tem aquela asma ligada a fatores emocionais que o fator emocional desencadeia a tosse, né? Ou a falta de ar. E as plantas que atuam no fígado não devem ser utilizadas. Então, exemplo, a gente tem a lavanda, o aça-peixe. A lavanda, inclusive, a inalação do óleo essencial pode ajudar também, né? Pode piorar, então é interessante a pessoa fazer um teste suave antes, porque às vezes o excesso de cheiro provoca um broncoespasmo, pode piorar um quadro, tem que começar devagar. Mas o aça-peixe, a amora entra aqui também para atuar sobre o fígado.
E o cipó mil homens, né, a jarrinha, também em doses bem pequenas, se possível homeopáticas, né, na DH1 seria o mais indicado, mas vai atuar nesse caso, tirando o calor, esfriando o fígado, limpando o pulmão, elas vão fazer isso daí. Uma outra que faria isso também é a hortelã ou a menta, ambas podem ser utilizadas para uma tosse seca, inclusive o óleo essencial deles também é uma opção de fazer inalação para essa asma. Pensando em uma secura mesmo, que pode ser por uma deficiência de sangue, uma deficiência de yin, algumas plantas são interessantes, sobretudo o mel é muito importante para lubrificar o pulmão, mas também o alcaçuz. O alcaçuz é uma planta fenomenal, um efeito antialérgico respiratório importantíssimo, antitussígeno, antigripal, antitérmico. Ele faz muitas coisas sobre o sistema respiratório, sobre o sistema digestivo também. É uma planta fantástica. Quem me conhece sabe que eu falo muito dele e utilizo muito ele. E uma das funções deles é justamente gerar líquidos, tirar a secura do pulmão, ajuda a controlar o fígado também, melhora espasmos, então ele vai fazer com que seu diafragma volte a funcionar no ritmo desejado. É uma planta muito boa, reduz a ansiedade também, pode ser útil em casos onde a asma tem fator emocional. Tá? Então é fantástico, fantástica, recomendo. Tem também a síndrome, o quadro onde o rim está muito fraco e ele não consegue segurar, ancorar o Ti do pulmão. Esse Ti volta, gera secura, gera um excesso local e gera asma, tá? Que plantas que fazem isso? A gente vai ter que pensar em tônicos. O mais comum de se encontrar aqui é o Ganoderma, que é um cogumelo do imperador, o reishi da medicina japonesa. Ele tem essa função muito específica. Uma outra planta que faz isso é o cordão de Frade, que eu falei lá no começo. Ele tem essa função de ajudar o rim a segurar e melhorar essa tosse por deficiência de rim, tá? E basicamente essas são algumas das opções que a gente teria medicamentosa. Tem algumas outras plantas tradicionalmente utilizadas para isso, que por exemplo, o jatobá, a emburana também, mas eu não consigo dizer para vocês em quais casos elas seriam as mais indicadas, mas também são algumas opções. A natureza nos dá muitas opções, cabe a nós aprendermos sobre nós mesmos e escolher um dos possíveis tesouros que a natureza nos oferece. Tá bom, meus caros e caras? Espero que vocês tenham gostado. Se você acha que esse vídeo é útil para alguém, compartilha, comenta, vamos fazer chegar em quem precisa, né? Um forte abraço para vocês e boa semana.